Cardoso, a prisão de Eduardo Bolsonaro seria justa ou abusiva? Olá, Juliana. Olá, Alexis. É muito importante nós termos claro que quando se fala em prisão no Brasil, nós temos figuras diferentes. Uma coisa é a prisão que ocorre em virtude de uma condenação cuja sentença transitou em julgado, não cabe mais recurso. Essa é a execução definitiva de uma pena. E isto só pode acontecer depois do trânsito em julgado de uma sentença. Mas existe aquilo que nós chamamos de prisão cautelar, ou seja, diante de uma situação ou de situações que a lei descreve, é perfeitamente possível que, por cautela, a justiça determine que alguém seja preso. É a chamada prisão preventiva, que é uma espécie de medida cautelar que apenas pode ser tomada dentro dos casos estritos que a lei estabelece. Um desses casos é a manutenção da ordem pública, outro desses casos é a continuidade delitiva, ou seja, uma pessoa pratica um delito e continua praticando. Então, justamente para a defesa da sociedade, da ordem jurídica, você determina a prisão preventiva, a prisão cautelar. Ora, Eduardo Bolsonaro foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por coação no curso do processo. Mesmo após a denúncia e durante todo este período, ele continua articulando sanções nos Estados Unidos da América para tentar coagir o parlamento brasileiro a anistiar Jair Bolsonaro ou o próprio Supremo Tribunal Federal para voltar atrás na sua decisão. Ou seja, ele continua em situação de continuidade delitiva. O delito que foi expresso, encampado na denúncia, continua a ser repetido por ele, que continua, repito, a cada vez mais buscar articulações, forças no exterior para tentar atingir o povo brasileiro, as instituições brasileiras, na perspectiva de praticar atos de coação ao Poder Judiciário. Nessa perspectiva, diante da lei, considerando que ele já foi denunciado pela perspectiva de coação no curso de processo, é evidente que está dada a hipótese de prisão preventiva nos termos da lei. Ele está nos Estados Unidos da América, mas nada impede que, se a Procuradoria-Geral da República encampar esse pedido, isso seja concedido pelo Supremo Tribunal Federal. Isto implicará em quê? Que ele seja colocado com uma ordem de prisão na chamada difusão vermelha, irá para os Estados Unidos da América, que tem o dever de cumprir, a menos que, eventualmente, o governo dos Estados Unidos dê a ele algum tipo de asilo político, alguma coisa desse tipo, que é perfeitamente plausível de acontecer num governo como esse, que é justamente o articulado por Eduardo Bolsonaro, que tem identidade política com ele, que é o governo de Donald Trump. Então, em síntese, respondendo a tua pergunta, Juliana, é caso sim de prisão preventiva? A meu ver, não é a meu ver, de acordo com a lei, é caso, uma vez afirmado pela Procuradoria-Geral da República que as ações de Eduardo Bolsonaro estão visando coagir o Poder Judiciário a tomar uma decisão, tirando a liberdade dos juízes mediante pressão, coação, chantagem, digamos assim, institucional do governo dos Estados Unidos da América, e sendo ele o responsável por isso, e isso é fato notório, porque ele mesmo diz, eu articulei, eu fiz, e quando o governador Tarcísio do estado de São Paulo tentou ir lá para tentar negociar, ele falou, estão tentando tirar meu protagonismo, porque quem fala com o governo Trump sou eu. Ora, é réu, confesso, portanto, caso típico de prisão preventiva, eu acredito que a Procuradoria-Geral da República irá pedir, sim, esta medida cautelar ao Supremo Tribunal Federal, por ser de lei. Fontaine, bem-vindo, boa noite para você. É caso, então, de prisão preventiva, ela seria justa ou abusiva? Boa noite, Juliana, boa noite, Eduardo Cardoso, e aqui a audiência da CNN, no meu ponto de vista, é abusiva. Eu gostaria de ampliar um pouco a faixa de visão sobre esses casos aqui, sua cronologia, porque quando começou toda essa questão do inquérito da fake news, né, esse inquérito interminável que nunca conclui e que acaba virando uma ferramenta de perseguição, nós começamos a ter no Brasil o retorno da censura e várias pessoas começaram a ser caçadas. Rodrigo Constantino teve que ir para os Estados Unidos, Paulo Figueiredo teve que ir para os Estados Unidos, o próprio Monark teve que ir para os Estados Unidos, Alan dos Santos teve que ir para os Estados Unidos.
E aí bloqueia, desmonetiza, trava suas contas, bloqueia as contas. Assim, um verdadeiro terror contra essas pessoas. E elas estão todas nos Estados Unidos porque foram acolhidas num país que permite a liberdade de expressão. Brasil, hoje as pessoas têm medo de serem críticas, as pessoas têm medo de opinião, de se expressar a sua opinião, porque existe uma verdadeira polícia verificando se a pessoa não comentou, questionou sobre o processo eleitoral, você é antidemocrático, você tem que ser calado, você tem que responder por isso. O que aconteceu com a Carla Zambelli também, agora tem o Tagliaferro que teve para a Itália, ou seja, nós estamos novamente num cenário de exilados, uma série de pessoas exiladas, por crime de opinião. Ninguém roubou, ninguém assassinou, ninguém sequestrou, ninguém fez nenhum crime que não fosse de opinião, mas que incomoda aqueles que têm o poder na mão. E no caso do Eduardo Bolsonaro, ele também já estava começando a ser ameaçado dentro desse processo. Você percebeu que o pai dele foi envolvido num processo todo fantasioso, que até o ministro Luiz Fux mostrou que não tem pé nem cabeça o que aconteceu, dizendo que agora temos um golpe no Brasil, 8 de janeiro, todos aqueles manifestantes tentando dar um golpe lá, sem nenhuma arma, sem o exército, sem líder, assim, sem absolutamente nada. E aí o que acontece? Eduardo percebe, e aliás já havia uma ameaça de confiscar o seu passaporte. E ele decide ficar nos Estados Unidos para denunciar o que está acontecendo no Brasil. Infelizmente, isso acontece com vários países, onde você tem exilados que vão mostrando os absurdos que estão acontecendo dentro dos seus países. Isso acontece na Coreia do Norte, acontece na China, acontece no Irã, vários outros países. Na Rússia, quantos exilados russos? Porque se ficarem dentro da Rússia, vão ser presos e aí acontece aquelas mortes que aconteceu justamente com o Magnitsky, que deu o nome à lei Magnitsky nos Estados Unidos. Então o Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos para poder denunciar essas questões que estão acontecendo no Brasil. Não cabe uma prisão preventiva, mesmo porque ele está lá nos Estados Unidos, vai aprender como. Aí sim pode ter o processo que o próprio José Eduardo Cardoso comentou aqui, que vai na lista vermelha da Interpol, vai querer procurar e tudo mais. Aí é um outro processo, isso eu não vou discutir esse processo, mas eu não posso falar que Eduardo Bolsonaro tenha cometido qualquer crime que seja plausível de dizer que ele tem que ser preso. Para mim isso é uma violência e mostra mais uma vez o que está acontecendo com o Brasil. Um parlamentar não tem mais a imunidade. Ele simplesmente é caçado, como vários outros, como Marcel Van Hatten e Nicolas Ferreira, que na sua opinião, na tribuna, denunciando fatos, né, de agentes públicos que cometeram erros, eles estão sendo processados pelos próprios agentes públicos. É uma vergonha que está acontecendo no Brasil.